Lucas 11. Jesus ensina a orar. Um dia Jesus estava orando num certo lugar. Quando acabou de orar, um dos seus discípulos pediu: Senhor, nos ensine a orar como João ensinou os discípulos dele. Jesus respondeu: Quando vocês orarem, digam: Pai, que todos reconheçam que o teu nome é santo, venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o alimento que precisamos. Perdoa os nossos pecados, pois nós também perdoamos todos os que nos ofendem, e não nos deixes que sejamos tentados. Então Jesus disse aos discípulos: Imaginem que um de vocês vá à casa de um amigo à meia-noite e lhe diga: Amigo, me empreste 3 pães. É que um amigo meu acaba de chegar de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. E imaginem que o amigo responda lá de dentro: Não me amole, a porta já está trancada e eu e os meus filhos estamos deitados. Não posso me levantar para lhe dar os pães. Jesus disse: Eu afirmo a vocês que pode ser que ele não se levante porque é amigo dele, mas certamente se levantará por causa da insistência dele e lhe dará tudo o que ele precisar. Por isso eu digo: peçam e vocês receberão, procurem e vocês acharão, batam e a porta será aberta para vocês, porque todos aqueles que pedem recebem, aqueles que procuram acham e a porta será aberta para quem bate. Por acaso algum de vocês será capaz de dar uma cobra ao seu filho quando ele pede um peixe? Ou se o filho pedir um ovo, vai lhe dar um escorpião? Vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. O poder de Jesus para expulsar demônios. Jesus estava expulsando de certo homem um demônio que não o deixava falar. Quando o demônio saiu, o homem começou a falar. A multidão ficou admirada, mas alguns disseram: É Beelzebul, o chefe dos demônios, que dá poder a esse homem para expulsar demônios. Outros, querendo conseguir alguma prova contra Jesus, pediram que ele fizesse um milagre para mostrar que o seu poder vinha de Deus. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: O país que se divide em grupos que lutam entre si certamente será destruído. A família que se divide em grupos que lutam entre si também será destruída. Se o reino de Satanás tem grupos que lutam entre si, como continuará a existir? Vocês dizem que é Beelzebul que me dá poder para expulsar demônios. Mas se é assim, quem dá aos seguidores de vocês o poder para expulsar demônios? Assim, os seus próprios seguidores provam que vocês estão completamente enganados. Na verdade, é pelo poder de Deus que eu expulso demônios, e isso prova que o reino de Deus já chegou até vocês. Quando um homem forte e bem armado guarda sua própria casa, tudo o que ele tem está seguro. Mas quando um homem mais forte o ataca e vence, leva todas as armas em que o outro confiava e reparte tudo o que tomou dele. Quem não é a meu favor é contra mim, e quem não me ajuda a juntar está espalhando. A volta do espírito mau. Jesus continuou: Quando um espírito mau sai de alguém, anda por lugares sem água, procurando onde descansar, mas não encontra. Então diz: Vou voltar para minha casa de onde saí. Aí volta e encontra a casa varrida e arrumada. Depois sai e vai buscar outros 7 espíritos piores ainda, e todos ficam morando ali. Assim, a situação daquela pessoa fica pior do que antes. A verdadeira felicidade. Quando Jesus acabou de dizer isso, uma mulher que estava no meio da multidão gritou para ele: Como é feliz a mulher que pôs o Senhor no mundo e o amamentou. Mas Jesus respondeu: Mais felizes são aqueles que ouvem a mensagem de Deus e obedecem a ela. O pedido de um milagre. Quando a multidão se ajuntou em volta de Jesus, ele começou a falar e disse o seguinte: Como as pessoas de hoje são más. Pedem um milagre como sinal de aprovação de Deus, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o milagre de Jonas. Assim como o profeta Jonas foi um sinal para os moradores da cidade de Nínive, assim também o Filho do Homem será um sinal para a gente de hoje. No dia do juízo, a rainha de Sabá vai se levantar e acusar vocês, pois ela veio de muito longe para ouvir os sábios ensinamentos de Salomão. E eu afirmo que o que está aqui é mais importante do que Salomão. No dia do juízo, o povo de Nínive vai se levantar e acusar vocês, porque quando ouviram a mensagem de Jonas, eles se arrependeram dos seus pecados. E eu afirmo que o que está aqui é mais importante do que Jonas. A luz do corpo. Jesus continuou: Ninguém acende uma lamparina para pôr num lugar escondido ou debaixo de um cesto. Ao contrário,
Ela é colocada no lugar próprio, para que os que entrarem na casa possam enxergar tudo. Os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Portanto, tenha cuidado para que a luz que está em você não seja escuridão. Pois se o seu corpo estiver completamente luminoso e nenhuma parte estiver escura, então ele ficará todo cheio de luz, como acontece quando você é iluminado pelo brilho de uma lamparina. Jesus, os fariseus e os mestres da lei. Quando Jesus acabou de falar, um fariseu o convidou para jantar na casa dele. Jesus foi e sentou-se à mesa. O fariseu ficou admirado quando viu que Jesus não tinha se lavado antes de comer. Então o Senhor disse a ele: Vocês, fariseus, lavam o corpo e o prato por fora, o copo e o prato por fora, mas por dentro vocês estão cheios de violência e de maldade. Seus tolos! Quem fez o lado de fora não é o mesmo que fez o lado de dentro? Portanto, deem aos pobres o que está dentro dos seus copos e pratos, e assim tudo ficará limpo para vocês. Ai de vocês, fariseus, pois dão para Deus a 10ª parte até mesmo da hortelã, da arruda e de todas as verduras, mas não são justos com os outros e não amam a Deus. E são exatamente essas coisas que vocês devem fazer sem deixar de lado as outras. Ai de vocês, fariseus, pois gostam demais dos lugares de honra nas sinagogas e gostam de ser cumprimentados com respeito nas praças. Ai de vocês, pois são como sepulturas que não se veem, sepulturas que as pessoas pisam sem perceber. Então o mestre da lei disse a Jesus: Mestre, falando assim, o Senhor está nos ofendendo também. Jesus respondeu: Ai de vocês também, mestres da lei, porque põem fardos tão pesados nas costas dos outros que eles quase não podem aguentar, mas vocês mesmos não ajudam, nem ao menos com um dedo essas pessoas a carregar esses fardos. Ai de vocês, pois fazem túmulos bonitos para os profetas, os mesmos profetas que os antepassados de vocês mataram. Com isso, vocês mostram que concordam com o que os seus antepassados fizeram, pois eles mataram os profetas e vocês fazem túmulos para eles. Por isso, a sabedoria de Deus disse: Mandarei para eles profetas e mensageiros, e eles matarão alguns e perseguirão outros. Por causa disso, essa gente de hoje será castigada pela morte de todos os profetas assassinados desde a criação do mundo, começando pela morte de Abel até a morte de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e o lugar santo. Sim, eu afirmo a vocês que o povo de hoje será castigado por todos esses crimes. Ai de vocês, mestres da lei, pois guardam a chave que abre a porta da casa da sabedoria, e assim nem vocês mesmos entram, nem deixam os outros entrarem. Quando Jesus saiu dali, os mestres da lei e os fariseus começaram a criticá-lo com raiva e a lhe fazer perguntas sobre muitos assuntos. Eles queriam levá-lo e dizer alguma coisa que pudesse lhe servir de motivo para acusá-lo. Falamos do Pai Nosso e aqui teve uma palhinha, né? Então, Deus é santo. Olha que interessante, persistência. Pedir e buscai. Bata e eu responderei. Procure e você vai achar. Então não basta o seu coração acreditar em Deus. Não basta você ficar com aquela oração. Galera, eu tinha uma oração que eu repetia ela todas as noites, desde os 12 anos. E eu tinha ela gravada na cabeça. Eu já repeti Parecia ela. um mantra. É um mantra. Eu repetia ela já sem saber o que ela significava. Porque assim, o teu cérebro ele acostuma com as coisas. Então, o coração em oração fortalece a sua mente. Então, quando você ora de verdade, como se você estivesse conversando como a gente está agora. Quando você ora de verdade, conversando com Deus, porque Deus não quer que você fique repetindo, Deus não quer que você fale, ó Senhor, meu Pai. Converse como se fosse com o teu pai. Conversa como se você estivesse conversando com um amigo. Claro, com um amigo com autoridade. Mas é isso que Deus quer. Deus quer proximidade. Deus quer que você procure. Deus quer que você bata a porta. Deus quer que você peça para Ele. Mas peça como? Com o coração em Cristo. Quer que você procure Ele. Vai passar por dificuldade, mas procura Deus. Olha que muito legal, né? O primeiro capítulo que a gente falou de Êxodo. Em Êxodo a gente falou sobre as dificuldades que você vai passar quando você se entrega a Deus. Depois, no capítulo 20, mesmo depois dessas dificuldades, você vai
em 1 Crônicas 20. Você vai continuar enfrentando gigantes, e aqui ele está dizendo que você, mesmo nessas dificuldades, você se entrega, procura a Deus. Jesus, ele expulsa demônios e ele mostra que o reino não pode ser dividido. Então, o que acontece? Uma libertação. Quando você se liberta, quando você se entrega, uma libertação sem a transformação na sua vida, ela é vã, ela é inútil, ela não faz sentido. Porque a libertação, quando você encontra com o mundo, quando você se entrega a Deus, a libertação, ela tem que transformar algo na sua vida. E não pode ser algo temporário, que é a semente que cai em terra rasa, ela não pode brotar e de repente morrer. Ela não pode ser uma semente que ela cai no meio dos espinhos, porque você cresce entendendo a palavra de Deus. Nossa, que legal, você se entregou. Só que aí chega o mundo para você e olha, vamos ramelar aí, olha, bebida é muito mais legal, e assim por diante. Confronto com os líderes, confronto com os fariseus. O que simboliza isso? Você é filho do Rei dos Reis, você é filho do Senhor dos Senhores. Você já sentiu que a perna trava na frente de alguma autoridade, de algum chefe, de alguma coisa do tipo? Não precisa travar. Galera, você é filho do Rei dos Reis. Normal, conversa normal. Você não tem que ter receio porque a outra pessoa tem mais, tem menos, seja dinheiro, seja poder, seja qualquer coisa. Você é filho de Deus, filho amado de Deus. E Jesus confronta o fariseu e fala, pô, mestre, assim você está deixando a gente em maus lençóis. E o que ele diz? Como lamparina, vocês têm a palavra de Deus e vocês escondem ela para vocês, vocês guardam ela para vocês. Quando vocês têm a chama de Deus, a lamparina de Deus, você não pode esconder a lamparina. Ninguém acende uma lamparina para esconder ela debaixo da cama, para esconder ela no cesto. Por quê? Porque a luz de Deus, ela tem que passar por vocês. Ela tem que ser demonstrada através da vida de vocês. Pode ser com palavra, pode ser só com atitude, mas tem que ser demonstrada. E como assim, né? A luz dentro de vocês, tome cuidado para a luz dentro de vocês não virar escuridão. Porque esse é um simbolismo que eu acho fantástico, que acontece com muita gente na igreja. Eu confesso que aconteceu muito comigo por muito tempo, que é indo na igreja, nossa, eu entendo de Deus, tem aquela pessoa que, sei lá, de uma outra religião, não importa qual que seja, e eu tento falar de Deus para ela, não, mas eu tenho essa minha religião aqui, e você se sente superior, você fala, não acordou ainda, olha só, não sei o que lá. Então, quando você se coloca numa condição de superior, né, porque eu sou cristão, estou com Deus, ó, meu chapa, tá ali do meu lado. Quando você se coloca nessa condição, a sua luz, ela pode virar escuridão. Tome cuidado para a luz não virar escuridão, porque Deus quer pessoas humildes. Deus quer pessoas humildes. E é o que Jesus fez. Jesus veio sendo humilde, se entregar. Felizes são os que estão em Deus e não nos arredores. Então, você não precisa se entregar para um outro para você tentar trazer a mensagem de Deus. Um exemplo, porque a pessoa tem uma mensagem, porque a pessoa tem um poder de autoridade, e você tenta agradar e tal. Não tem problema agradar, mas agrada com a vontade de Deus, porque lembra, fazer o errado pensando que é certo, por motivo certo, ainda assim é errado. E nessa passagem que ele fala a respeito da parábola, é simples. Em um outro momento ele diz, ó, quem tiver vergonha de mim, eu também, quando chegar na frente do Pai, eu confessarei, eu também terei vergonha dele. Cuidado para a luz não virar escuridão. E os seus antepassados, olha como isso é frequente, como isso continua acontecendo, né? Os antepassados perseguiram os profetas, mataram os profetas, e isso continua acontecendo hoje. O povo de Deus, alguns sim, outros não reconhecem Jesus como, mesmo Jesus tendo cumprido todas as profecias, são em torno de 300 profecias que Jesus teve que cumprir para ele ser Jesus. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado pelos likes.
A gente agradece pela presença, vamos encerrar por aqui, mas não antes de dizer que nós amamos vocês em Cristo Jesus. Quero dizer que faça parte do Família Real. Fazer parte do Família Real é entender que você é filho do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, e que você pode tudo naquele que te fortalece. E eu quero ler isso que eu tenho anotado aqui mais uma vez, para que quem não pegou no começo possa pegar no final. Eu tenho 7 coisas anotadas aqui, que eu falo todos os dias e meu filho fala comigo. Deus está sempre comigo. Eu sou um vencedor em Cristo. Eu sou o melhor em Cristo. Hoje é o meu dia com Cristo. Eu consigo fazer tudo com Cristo. Alegria é o fruto da presença. E Jesus vive em mim e vive em você também. Nós amamos tua vida em Cristo Jesus. Deixe sua oração. Deixe seu agradecimento para Deus. Nós vamos orar por vocês. E nos vemos Amanhã.